Você gostaria de poder controlar as reações químicas? Para isso, você precisa conhecer o conceito de cinética química. É a ciência que estuda a velocidade ou rapidez das reações e também os fatores que a influenciam. E na aula de hoje, nós vamos ver a velocidade média de uma reação. Na aula 2, nós vamos ver a teoria do complexo ativado e a energia de ativação. Na aula 3, os fatores que alteram a velocidade de uma reação. E na aula 4, a resolução dos exercícios. E se você gostar da aula de hoje, deixe seu like e inscreva-se no canal. Você já se perguntou por que algumas reações químicas acontecem bem lentamente, como o derretimento de uma vela, a oxidação do ferro ou a fermentação da uva na produção do vinho? Enquanto outras, como fogos de artifício, comprimidos efervescentes em água ou a queima do papel, são praticamente instantâneas? É importante estudar as velocidades com que as reações ocorrem para poder interferir nelas quando necessário. Nas indústrias, isso ocorre muito, pois é interessante acelerar reações que ocorrem muito lentamente. Já em outros casos, como em reações que trazem algum dano ao meio ambiente ou ao ser humano, é importante retardá-las ao máximo possível. No cotidiano, também fazemos isso, quando colocamos alimento na geladeira para diminuir a sua velocidade de decomposição, ou quando colocamos alimento na panela de pressão para aumentar a velocidade do seu cozimento. A velocidade de uma reação química, ela não é necessariamente a mesma durante todo o seu processo, ou seja, ela não é constante. Essa é a reação de decomposição da água oxigenada. Ela já está balanceada e esses dados da tabela eles foram determinados experimentalmente. A velocidade de uma reação química, ela indica a variação da quantidade dos produtos e dos reagentes com o passar do tempo. O tempo zero indica exatamente o início da minha reação. E perceba que nesse tempo eu só tenho o reagente, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, reagente H2O2. Os produtos são o H2O e o O2. Tempo zero, eu só tenho o peróxido. Eu tenho 0,8 mols por litros de peróxido de hidrogênio. Aí, com o passar do tempo, o primeiro tempo é 0, o segundo tempo é 10, terceiro tempo é 20 e o quarto tempo é 30. Então, no início, eu só tenho o peróxido de hidrogênio. Eu tenho 0,8 mols por litro de peróxido de hidrogênio. De água e oxigênio, eu não tenho nada, eles estão zerados, porque é o começo da reação. Eu só tenho os reagentes, o produto eu ainda não tenho, os produtos eles ainda serão formados. E aí, com o passar do tempo, a água oxigenada, ela vai diminuindo. Ela passa de 0,8 para 0,5, depois para 0,3 e depois para 0,2. Então, a água oxigenada vai diminuindo a sua concentração com o tempo. Então, a sua quantidade na nossa reação, ela vai diminuindo, porque ela está sendo consumida. E ao contrário do que acontece com a água e com o oxigênio. A água e o oxigênio vão aumentando com o decorrer do tempo. A água passa de 0, vai para 0,3, depois sobe um pouco mais para 0,5 e depois para 0,6. E o oxigênio também parte do início com 0, depois aumenta para 0,15, 0,25 e 0,30. Então, a água e o oxigênio, no início, eu não tenho nada deles, porque eles são os produtos. Conforme a reação vai acontecendo, esses produtos eles vão sendo formados e vão aumentando com o decorrer do tempo. Como a velocidade é a relação entre a variação da quantidade dos produtos e dos reagentes com o passar do tempo, é importante a gente perceber que os reagentes vão diminuindo e que os produtos eles vão aumentando com o tempo. Esse é o gráfico da concentração do peróxido de hidrogênio com o tempo. Então, o eixo das ordenadas, ele está em concentração em mols por litro. E o eixo das abscissas está com o tempo, em minutos. Então, na vertical, eu tenho a concentração em mols por litros e na horizontal eu tenho o tempo em minuto. Esse gráfico do peróxido, ele retrata os valores que estavam na tabela anterior, só que aí ele está em forma de gráfico. Ele começa com 0,8, aí depois vai para 0,7, 0,6, 0,5 e vai diminuindo com o tempo.
Esse é o gráfico dos produtos, da água e do oxigênio. Perceba que no início, a água e o oxigênio, eles começam com zero. Então, eu não tenho nem água e nem o oxigênio. E a concentração desses produtos vão aumentando com o passar do tempo. Agora, vamos para o cálculo da velocidade. Eu peguei a mesma reação que a gente viu, que é de decomposição do peróxido, e transferi a minha tabela para cá, para a gente ter os dados mais fácil agora para fazer os cálculos. A velocidade de uma reação, ela não é constante durante todo o processo. Então, para a gente calcular essa velocidade, nós vamos usar a formulinha da física. Lá na física é ΔS sobre ΔT. Aqui nós vamos usar variação de concentração da minha substância por variação do tempo. Aqui eu vou usar a concentração em mols por litros. Em alguns exercícios, ao invés da concentração em mols por litros, ele pode dar o número de mols, ou a massa, ou o volume. E aí, no caso, a gente vai substituir a concentração por uma dessas três variáveis, ou o número de mols, ou a massa, ou o volume, mas é a mesma fórmula, tá? Essas 4 fórmulas são a mesma. Então, vamos calcular a velocidade média para o peróxido. O peróxido, que é o meu reagente, que vai diminuir com o tempo. Vamos fazer o cálculo dessa velocidade para um intervalo de 0 a 10 minutos, tá? Aqui está o tempo, aqui está a concentração do reagente e aqui está a concentração dos produtos. Vamos fazer esse cálculo para uma variação de tempo de 0 a 10. Então, para a velocidade do peróxido de hidrogênio, nós vamos utilizar a concentração do peróxido de hidrogênio dividido pelo tempo. Então, é só substituir na formulinha. Como é variação, a variação é o final menos o inicial. Então, a variação da concentração do peróxido de hidrogênio é a concentração final menos a inicial. Se a gente está fazendo por um tempo de 0 a 10, então o meu final vai ser 0,5 e o meu inicial vai ser 0,8. Então, eu substituí o final menos inicial. 0,5 menos 0,8, dividido pela variação do tempo. Como é variação do tempo? É o tempo final, que é 10, menos o inicial, que é 0. Então, vai ser 10 menos 0. Tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é 0. 0,5 menos 0,8, se a gente for pensar em termos de sinais, vai dar menos 0,3. O que esse negativo indica? Não existe velocidade negativo. Então, esse negativo só indica que ele é um reagente, que ele está diminuindo, tá? Que é o consumo. Então, eu posso colocar esse valor em módulo para ele não ficar negativo, porque o meu sinal de negativo só significa que ele está sendo consumido, tá? E aí, o tempo 10 menos 0, que dá 10. Então, a minha velocidade do peróxido vai ser 0,3 dividido por 10, que é 0,03. E a minha unidade, como a concentração está em mols por litros, vai continuar mols por litro. E o tempo, como está em minutos, vai ficar mol por litro vezes minuto. E para a água, que é um dos meus produtos? Então, a velocidade média para a água vai ser variação da concentração da água por variação do tempo. Então, é só substituir. A água, inicialmente, ela está em 0 e no final ela vai para 0,3. Como é variação, é final menos inicial, que eu estou fazendo de 0 até 10. O meu tempo está variando de 0 até 10. Então, é final menos inicial. Então, vai ser 0,3 menos 0, que é a concentração inicial, dividido pela variação do tempo. O tempo final é 10 e o tempo inicial é 0. Então, aqui eu nem preciso me preocupar com o sinal, porque ele já vai dar positivo. Então, vai ficar 0,3 dividido por 10, que é igual a 0,03 mols por litro
vezes minutos. E a próxima velocidade do nosso último produto, que é o oxigênio, é a mesma coisa. A formulinha da velocidade média é variação da concentração pela variação do tempo. Então, como é variação, é a concentração final, que é 0,15, menos a inicial, que é 0. Então, 0,15 menos 0, que é final menos inicial. E o tempo é o tempo final, que é 10, menos o inicial, que é 0. Igual 0,15 dividido por 10, que é igual 0,015 mols por litro vezes minutos. Para esse exercício, eu escolhi fazer nessa variação do tempo 0 até 10, mas o exercício pode pedir de 10 a 30, de 10 a 20, de 0 a 30. Aí você vai fazer conforme o exercício te pedir. E as concentrações também você vai pegar conforme a orientação que ele te der do tempo. Supondo que ele te peça de 0 a 20, então você vai fazer concentração final, que é 0,3, menos a inicial, que é 0,8. E variação do tempo, 20, que é a final, menos a inicial, que é 0. Então, como é variação, é sempre final menos inicial, final menos inicial. E para a água seria 0,5 menos 0 e 0,25 para o oxigênio menos 0. É sempre o final menos inicial, e o tempo também. Essa foi a nossa primeira aula de cinética química. Nós vimos a variação das concentrações dos reagentes e dos produtos numa reação e calculamos a velocidade média para cada um dos integrantes da nossa reação. Eu espero que você tenha gostado e não deixe de assistir às próximas aulas com a continuação de cinética química.